Em 2001, a rede de TV estatal britânica produziu um documentário que se propôs a partir da ciência forense, reproduzir o que seria o verdadeiro rosto de Jesus. Ciência forense, para quem não sabe, é aquela investigação, né, tipo CSI, que investiga assassinatos, esqueletos. Mas vamos falar desse Jesus aí, ó. Em 2001, por encomenda da BBC, o especialista Richard Neve criou essa imagem do que para ele seria uma representação fiel do rosto de Jesus. Para chegar a essa imagem, ele usou 3 crânios do século I. Opa, agora tem arqueologia, tem mais ciência na história. Habitantes da mesma região de Jesus. E os esqueletos dessa época, como a gente está vendo aí na imagem, né? Bom, não está mostrando a altura ainda, mas era um homem mais baixo, de 1,60 m, pesaria em torno de 50 quilos. Né? A historiadora neozelandesa Joanne Taylor, autora do livro Como Era Jesus, ou What Did Jesus Look Like, ela concorda com a proposta que está aí nessa imagem do documentário, né, dizendo que os judeus da época eram biologicamente semelhantes aos judeus iraquianos de hoje. Assim, diz ela, né, Jesus teria tido os cabelos de cor castanho escura a pretos, olhos castanhos e pele morena, um homem típico do Oriente Médio. Esse Jesus aí não é muito diferente daquele ator egípcio do Chosen. A pele dele é mais escura, mas deixa crescer cabelo aí, e um pouquinho mais claro a gente está no Chosen, né? É legal, eu acho que o Chosen foi buscar referências mais honestas, mais arqueológicas, mais históricas, e não ficou na fantasia da Idade Média. A gente sempre fala isso, a Idade Média foi um período muito fértil para a imaginação dos cristãos europeus, que queriam ter de volta a Terra Santa, que tinham perdido, né? No século VII, na conquista árabe, os muçulmanos conquistaram Jerusalém, a Terra Santa, os europeus tinham ressentimento disso, queriam ter relíquias de Jesus, começaram a encontrar relíquias, nem todas foram comprovadas, e começaram a criar ficções que ficaram até hoje. Uma delas é essa ideia do Jesus louro aí, Jesus de olhos azuis, com a cara de rei europeu, né? Não dá, esse aí tem muito mais a ver. Agora vamos ver outra, porque assim, depois desse documentário, teve um brasileiro, o Cícero Moraes, que fez essa outra imagem. Eu não sei exatamente se o Cícero se baseou na outra, porque lembra, né, aquela do documentário do BBC. Isso foi feito para a BBC Brasil, então a gente pode supor que tenha uma referência aí, né, e ele chegou a essa imagem aí. O Cícero é um artista interessante que já recriou a imagem de 11 santos católicos, né? Ele faz um trabalho muito interessante que também nos leva a pensar. Acho um pouco mais distante ainda, né? Esse Jesus já tem algo de africano, a gente sabe que tinha muitos africanos convivendo naquela região, tem, por exemplo, Simão de Cirene. Eu imaginaria Simão de Cirene com essa imagem aqui, um norte-africano que veio e que, segundo os 3 evangelhos sinóticos, Marcos, Lucas e Mateus, Simão de Cirene ajudou Jesus a carregar a cruz. Então eu imagino Simão de Cirene mais assim, não Jesus, mas é legal a imagem do Cícero Moraes aí, brasileiro, para o documentário da BBC. Agora, gente, e a inteligência artificial não vai criar a imagem de Jesus, não? Hoje em dia a gente está num universo em que o computador recria tudo, né? O computador, a gente fala lá e ele, no Midjourney, por exemplo, fala, eu quero ver Jesus com a cor tal, Jesus de tal época, ele vai lá e faz. Então, os computadores conseguem recriar rostos de figuras históricas a partir de desenhos e quadros, né? Eles usam o que tem existente, usam o que a humanidade conhece. A inteligência artificial não é Deus, ao contrário, nem pensa. Ela usa um conhecimento adquirido, ela tem uma capacidade de processamento impressionante, né? Tem computador hoje com 13 milhões de processadores, esse meuzinho aqui tem 13, tem 12 só, então, ou seja, milhões de vezes mais do que o meu computadorzinho aqui e o seu. Então eles criam o que quiserem. Vamos ver uma sequência de imagens aí, recriadas por inteligência artificial de figuras históricas. É um barato, olha só isso, gente. Tem aí, ó,
Quem é o primeiro que vai aparecer aí? Vamos ver. Vamos ver, vamos rodar as imagens aqui. Eu quero mostrar a você, porque ó, tem um cara que eu já vou adiantar quem é o imperador Adriano, que é detestado pelos judeus e foi um cruel assassino de cristãos também. Adriano destruiu santuários cristãos, construiu um templo dedicado a Vênus em cima de onde ficava o túmulo de Jesus, ou pelo menos onde a tradição acreditava que era o túmulo de Jesus, e depois esse lugar foi redescoberto e transformado no Santo Sepulcro de Jesus. Vamos ver as imagens então agora. Olha aí, o imperador Adriano, gente. Olha só que curioso, né? Essa é uma escultura, né? Um dos primeiros imperadores chamados dos Good Emperors. Olha só como é que fica transformado pela inteligência artificial. Incrível, né? Ele foi detestado porque matava cristãos. Não tinha sorriso aí, não. Ele matava judeus, ele era um grande perseguidor. Foi para os judeus um dos piores assassinos. Um primeiro holocausto, Adriano fez. Mas tá aí sorrindo aí, lindo, né? Imagem legal, reconstrução e inteligência artificial. Como é incrível a computação, né, gente? Esse documentário aqui, esse trabalho, mostra vários outros. Esse é o Lincoln, né, presidente americano lá no começo do século XIX. Olha só, interessante como é que eles vão transformando o Lincoln numa figura real. Que aquela imagem que a gente vê lá não mostra, né? Aí você vê quando ele assume uma forma física contemporânea, aí você começa a entender. Essa fotografia de 1860, quando o Lincoln tinha 51 anos, e agora ele começa a sorrir pra gente, a inteligência artificial até isso faz, de uma maneira muito parecida. Mas, gente, tem Jesus Cristo? Porque como é que a inteligência artificial vai recriar Jesus se não tem foto de Jesus, não tem ossada de Jesus, não tem pintura do século I? Como é que é? Vamos ver o que fizeram aí? Olha só, recriações feitas por computador, por gente do mundo inteiro, usando ferramentas disponíveis na internet, tá? Não tem nada de ciência nisso aí. Olha esse Jesus aí com cara de filme de Hollywood de 1940, 1950, né? Não tem validação científica nenhuma, mas é interessante, né? A gente começa a imaginar que aquela imagem que a gente vê nas pinturas e tal, ganha forma assim, também como ganha no cinema, só que aí tem inteligência artificial. Agora eu vou preparar vocês, eu quero tirar essa imagem, né? Eu quero agora falar para vocês de algo impressionante. Eu falei no começo, a gente vai mostrar agora uma imagem que você vai ver que é impactante, baseada no Santo Sudário, que é aquele tecido que está lá em Turim, que foi descoberto em 1350. Vamos ver um projeto impressionante e ambicioso chamado Mystery Man. Uma imagem hiperrealista de Jesus, gente, criada especialmente para essa exposição, que foi apresentada pela primeira vez em outubro de 2022, lá na Espanha, aqui perto, na Catedral de Salamanca, né, o resultado do trabalho de um historiador chamado Álvaro Blanco. Ela já passou essa exposição pela Catedral de Guadix, também na Espanha, e agora está na igreja de San Domenico, em Chioggia, na Itália, onde fica Chioggia, na Itália, onde fica até o fim de janeiro de 2024. Então esse vídeo aí, gente, está mostrando como é que eles confeccionaram a imagem, né, em 3 dimensões. Vai chegar nela daqui a pouco, né? Esse é o especialista explicando aí como é que foi, né? O Álvaro Blanco, né, contando que o Santo Sudário envolveu o corpo de alguém, a gente não sabe de quem foi, né? Ele está dizendo que não é uma questão científica mais agora, né? Que o que ele vai mostrar é quem é o homem do Santo Sudário, né? Não é exatamente se é Jesus ou não, que afinal, se eu pegar essa imagem do Santo Sudário e reconstituir ela, o que vai acontecer, né? Foi um trabalho duro, durou 14 anos, né? Os especialistas reconstruíram o tamanho real em 3 dimensões a partir dessa imagem que vocês estão vendo aí do Santo Sudário, o corpo do homem
Do homem, não estou falando que é de Jesus, do homem que um dia foi protegido por esse manto que a devoção cristã chama de Santo Sudário. A primeira apresentação, então, foi lá na Espanha, recente, né, no ano passado, e a exposição mostrou. Deixa eu chegar aqui que eu quero mostrar para vocês. Vamos avançar um pouquinho aqui para a gente ver, ó. Olha só a imagem impressionante, gente. Eu vou voltar um pouquinho aqui, ó, para vocês verem do começo. Olha só. É o hiperrealismo, como ele disse. É a figura hiperrealista de Jesus. E aí vamos ver então o que eles vão apresentar. Olha só. Impressionante quando eles tiram, e aí a gente tem um Jesus em 3 dimensões, baseado na imagem do Santo Sudário. Olha que incrível. Tem até as marcas dos ferimentos no corpo ali, né? O que é impressionante é isso. Não é que eles estão fazendo uma nova imagem de Jesus. Essa é a reprodução que tem as marcas dos castigos e os furos, né? Que estavam nesse homem que foi guardado por esse manto. E é o homem que a devoção, a tradição, uma tradição importante afirma ter sido Jesus. Esse homem aí, segundo Álvaro Blanco está explicando, esse historiador, pesava 75 quilos, né? Tem as marcas da coroa de espinhos na cabeça, ele tem as feridas pelo corpo e, bom, seria esse o corpo de Jesus se a gente pudesse voltar, né, a ver a imagem do homem que está lá no Santo Sudário. Agora, é importante dizer, né, eles não afirmam que esse é o corpo de Jesus Cristo, né? Eles estão afirmando que é a reprodução do corpo do homem que estava envolvido por aquele manto de linho que a gente conhece como Santo Sudário. É uma explicação que eles fazem antes da exposição, e eu acho importante, né? Da mesma forma também o Vaticano propõe sobre o Santo Sudário que as pessoas observem, admirem, tenham a devoção direcionada a Jesus, mas ninguém afirma com certeza nem que o Santo Sudário, nem que esse homem tridimensional é Jesus. Gente, qual é, afinal, a imagem do rosto de Jesus? Como era Jesus? Eu acho que a gente vai ter que continuar imaginando. Mas posso propor uma coisa para você? Os evangelhos, aqueles discípulos que estavam mais perto de Jesus, escreveram sobre ele. O apóstolo Paulo também eles nunca escreveram sobre a imagem de Jesus. Paulo até falou sobre si mesmo, nos deu a entender que ele era feio, que era como um aborto, ele se sentia mal, tinha problema nos olhos. Ninguém jamais falou sobre a imagem de Jesus. Há um desejo de desvendar todos os mistérios, mas eu prefiro a frase da música de Gilberto Gil quando diz: mistério sempre há de pintar por aí. O mistério é bonito, o mistério é importante, faz parte. A gente querer desvendar tudo, querer trazer Jesus de volta à vida, o que está vivo, que viveu e resistiu ao longo desse tempo todo, é a mensagem de Jesus. E como diziam alguns cristãos daquela época, os gnósticos, Jesus era uma luz imensa. Isso também está nos evangelhos. É a luz que é a imagem do rosto de Jesus. Se você me acompanhou durante todo esse papo de domingo, a conclusão, depois de tudo que a gente viu, a conclusão a que eu posso chegar é que a imagem de Jesus tem que ser uma luz muito forte. Acima de qualquer coisa, uma luz. Se ele era branco, preto, amarelo, claro, escuro, baixo, cabeludo, sem cabelo, calvo, isso não tem a menor importância.